Estamos aqui fazendo uma entrevista com o farmacêutico Marnilson Costa a respeito de cálculo renal, ou pedra nos rins. Farmacêutico Marnilson Costa, pode nos explicar o que é esse problema? Pois não. A pedra renal, também conhecido como cálculo renal, ou até na medicina como litíase renal, é quando há uma formação de um endurecimento de sais que estão misturados com nossos líquidos, né, nosso sangue, e principalmente com a questão da urina, onde essa formação, há uma formação de uma pedra. E interessante é que o cálculo renal, ele gera uma dor muito forte. Já houve comparações em que essa dor é maior do que a dor do parto, maior que tomar um tiro de revólver, é maior do que uma queimadura e até também quando você quebra um osso. Então dizem que essa dor é bem mais forte. Então assim, é um problema que com certeza dói bastante. Essa questão do cálculo renal, como se formam as pedras? Certo. As pedras renais é o seguinte, imagina você pegar um copo com água e começa a colocar sal. No princípio você mexe, ele sobe fácil. Mas se você continuar colocando sal nesse copo, você vai ver que daqui de um certo tempo, mesmo que você misture, vai chegar uma hora que vai começar a precipitar o sal lá no fundo. E esse sal vai endurecer com o tempo, certo? Então é assim que é formado. E nós sabemos que nós temos hoje alguns tipos de pedras, né? Nós temos a pedra por cálcio, chamado oxalato de cálcio, e até também fosfato de cálcio. Temos pedras à base de ácido úrico. Temos uma pedra chamada estruvita, que ela é feita de magnésio, amônia e fosfato. E também temos a base de cistina. Então esses são os tipos mais comuns de pedra renal. E todos eles são causados pela falta de ingestão de água, né? Basicamente são eles, sabe? Nós sabemos que na saúde existem alguns fatores de risco que geram a doença. No caso de cálculo renal, quais são esses fatores? Então, como eu comentei, né, a falta de ingestão de líquido. Pessoas que tomam entre 300 e 500 ml de água por dia já é um fator de risco bem sério, porque, como eu falei, quanto mais sal tiver e a água for a mesma, mais formará a precipitação dessas pedras. Então, a nossa orientação é que beba bastante água. Se você pegar uma calculadora, né, de uma pessoa que tem aproximadamente aí 70 quilos, a gente fala que a pessoa tem que ingerir 35 ml de água para cada quilo. Então, se a pessoa tem 70 quilos, vezes 35, vai dar 2.450. Então, você tem que tomar esse tanto de água por dia. 2.450 ml de água para uma pessoa de 70 quilos. Correto? Por que isso? Para evitar justamente esse problema do cálculo renal, né? E outra coisa, existe como fator de risco também a questão de alguns alimentos. Nós sabemos que coisas ácidas reagem com cálcio, formando pedra. Então, se você chupa muita laranja, muito limão, muito abacaxi, uma quantidade muito grande, pode ser que forme essa pedra. Outro problema há pessoas também que têm uma grande facilidade de perder, né, cálcio que está no osso e passar para a circulação. Então a pessoa passa a ter uma grande quantidade de cálcio na circulação, que vai sair pela urina e também poderá formar pedra. E temos ainda um problema de questão da pessoa que come muito sal, uma grande quantidade de sal, uma grande quantidade de proteínas e até açúcares. Esses também são fatores de risco. E eu recomendo que a pessoa evite, inclusive, de tomar também a vitamina C, sabe? Não ficar tomando vitamina C sempre, porque ela é muito importante para o nosso corpo, mas se fazer uso indiscriminadamente, sem receita, sem nada,
por mais que seja um produto natural, não convém, porque você está correndo o risco aí de formar, né, de ter a formação aí de pedra também, certo? Como foi dito, você falou que o cálcio é um dos causadores da pedra de oxalato de cálcio. A pergunta é, então nós devemos evitar de ingerir o cálcio? Ou vai ter algum problema, algum risco essa ingestão, ou não? Ou realmente devemos abandonar o uso de ingestão de cálcio? De jeito nenhum. Porque o cálcio ele é necessário para você fortalecer seus ossos e evitar a osteoporose, certo? Apesar de que o cálcio sozinho não combate a osteoporose. Tá? Isso a gente pode até falar depois de uma outra matéria, porque a coluna, os ossos, né, da coluna, os ossos de modo geral, são feitos somente de proteína com a mineralização do cálcio. Então, depois a gente pode falar um estudo só sobre isso. Mas se você ingere pouco cálcio, o que acontece? O sangue precisa de cálcio. Nós temos cálcio na nossa circulação. Então, se você está ingerindo pouco para não ter pedra, o seu corpo vai acabar tirando do osso e trazendo para a circulação por necessidade. Isso vai gerar osteoporose. Então, não é recomendável. E outra coisa também, que eu até queria comentar, também existe também a questão dos fatores de risco também, que a gente não falou, que pessoas acima de 40 anos têm mais a propensão de também ter pedra, pessoas hipertensas, pressão alta, gota, porque a gota, como eu falei no começo, é o ácido úrico, que é uma das formações de pedra. A pessoa que tem diabetes, também, como eu comentei, um dos causadores, como eu falei, são sais, proteínas e açúcares. Então, a pessoa que é diabética vai ter mais açúcar. Esse açúcar também pode gerar a formação. E, por incrível que pareça, né, pessoa do sexo masculino e com ganho de peso muito rápido também tende a formar pedras. E na questão de medicamentos, né, os piores vilões, vamos dizer assim, da formação de pedra são medicamentos tais como atazanavir, indinavir, guaifenesina, triamtereno, silicatos e as drogas à base de sulfas, como a sulfadiazina, sulfasalazina. Esses são os medicamentos que mais causam pedra renal. Certo? Pode fazer a próxima pergunta. Quais são os sintomas de cálculos renais? Ou seja, como o paciente pode saber se ele está com uma pedra renal ou um problema de coluna? Pois é. A pedra renal, ela é assintomática. Ou seja, ela normalmente não tem sintoma. A pessoa às vezes passa anos aí sem ter nada, sem sentir nada, e está com a pedrinha sendo formada. Normalmente essa pedra, quando a pessoa faz um exame de ultrassom, ou tomografia computadorizada, aí que ela vai perceber que tem uma pedrinha, sabe? Ou quando faz também um exame de urina tipo 2, ela também mostra lá no exame, na parte chamada cristais, fala até o nome da pedra, se ela é feita de oxalato, de urato, que é o ácido úrico, né? Se é feita desses outros componentes que eu falei, da estruvita, da cistina. Então, normalmente nos exames é mostrado isso aí. E outra coisa, a pedra, uma vez que ela começa a deslocar dos rins e vai para o ureter, é que normalmente a pessoa sente as cólicas. Aí na hora que entope, é que tem um problema, tá? Quais são os tamanhos aproximados das pedras renais? Certo. Nós temos pedras de diversos tamanhos, né? Por exemplo, as pedrinhas que vão de 0,3 centímetros ou 3 milímetros, uma coisa assim bem pequenininha assim, ó. Quase sempre essas pedras conseguem sair sozinha pela urina, sabe? A pessoa urina e ela passa facilmente ali sai do rim, cai no ureter, cai na bexiga, da bexiga passa pela uretra e sai ou pelo canal urinário ali, seja homem, seja mulher. Então o que acontece? Já as pedras um pouquinho maiores, 0,4,
normalmente esse ponto ela já começa a querer ali entalar no ureter, sabe? Agora, pedras maiores, né, de 0,5 até 0,8, essas já entalam mesmo, né? Então é onde dá as cólicas mesmo. Então as pedras estão um pouquinho maior. Logicamente levou-se um tempo, né, para essa pedra ficar grande, sabe? Então realmente tem esse risco a mais aí, sabe? E outra coisa, minha orientação é que você faça exames periódicos. De vez em quando é importante fazer um exame de urina, sabe? Se você é um adulto, por exemplo, está tendo qualquer sintoma de dor de coluna, achando que está com dor de coluna, é bom diferenciar se é coluna ou se é pedra. Eu já tive pacientes que tinham as duas coisas ao mesmo tempo e achou que era só coluna. E aí tomava medicação e não adiantava nada. Aí fazendo a consulta, descobriu-se que era pedra renal, fez o tratamento e corrigiu o problema, né? Porque a pedra saiu. Então, minha orientação é que você procure um urologista médico ou farmacêutico clínico, que ambos poderão te orientar ao que deve ser feito e a orientar qual é o melhor tratamento que você pode seguir. E lembre-se, os medicamentos não são os mesmos. Cada tipo de pedra, cada tamanho de pedra, depende de um procedimento. Então, se você puder, sempre procure um médico dessas áreas aí para você poder estar fazendo a sua consulta e ver qual o melhor tratamento a ser feito. E aqui comigo você pode me procurar no sentido de orientação. Eu sou farmacêutico, magistral, bioquímico e clínico e eu atendo aqui pelo telefone 34 3831 3818 e fico às suas ordens para poder te ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado e até a próxima!